Oi, galeres! Oi, gente! Eu sou a Kelly. Eu sou a Kênia. E esse é o Ninguém Tá Brigando. Então, gente, o vídeo de hoje, vocês estão vendo que tá um cenário meio diferente, tá cada uma num canto. Porque assim, como hoje é Páscoa, a gente resolveu fazer um vídeo, né, sobre esse tema aqui pra vocês. Só que com essa história toda de coronavírus, quarentena, isolamento e tal, tá meio complicado da gente conseguir se encontrar. Mas como a gente não podia deixar de fazer esse vídeo, a gente resolveu fazer assim então, por vídeo chamada mesmo. Aí a Kelly tá lá na casa dela, apesar de estar num cenário diferente, mas sim, é a casa dela. E eu e eu tô aqui na minha casa e a gente vai tentar desse jeito assim, meio enjambrado, fazer um vídeo bem legal pra vocês. É muita tecnologia, gente. Tipo, é uma coisa... Olha só, olha o trabalho que a gente tá tendo. Então aí, ó, já aproveita, já vai lá e já vai se inscrevendo se não se inscreveu ainda. E já deixa o like aí. É, isso aí. Bom, então hoje, domingo de Páscoa, provavelmente todo mundo almoçou com a sua família, aquele almoço especial, apesar de ser essa época de isolamento, tem famílias que moram todos juntos, conseguem continuar mais ou menos na rotina de ficar próximo, né? E a Páscoa, para a Igreja Católica, tem todo o simbolismo da ressurreição de Cristo. E a gente sabe que é um significado de renovação, de ressurreição, renascimento. Então é um feriadão que tem a Sexta-feira Santa, onde a gente não pode comer carne, né? Carne vermelha. Carne vermelha. E no Brasil, a Páscoa é comemorada basicamente com troca de chocolates. O pessoal mais católico vai na igreja e, enfim, segue vários ritos. E a gente tem a caça ao ninho, geralmente com as crianças, tem gente que faz as pegadinhas de coelho. E a Páscoa tem o coelhinho da Páscoa, que é o símbolo da Páscoa no Brasil, que a gente já sabe, né? É, as crianças... E aí o comércio também aproveita e lucra bastante com isso, porque mexe com o lúdico ali e tal. É, as crianças montam seus ninhos nessa época, pelo menos aqui em Porto Alegre. Esse ano tá tudo um pouco diferente, mas normalmente o centro aqui da cidade fica lotado de ninhozinho que o pessoal vende, palha de tudo quanto é tipo, tudo quanto é papel cor. celofane. Aí é uma época assim que as crianças compram todas essas coisas pra montar o ninhozinho delas, esperar o coelhinho, aquela coisa toda. E é sempre uma época que aqui no Rio Grande do Sul tem uma festa muito tradicional, que é a Chocofest, que acontece na Serra Gaúcha, onde tem desfiles dos coelhinhos, a cidade é toda enfeitada, a serra em geral, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, é tudo enfeitado assim com a temática da Páscoa, e é um mundo mágico, assim, é muito legal, até porque já é bem tradicional na serra a questão do chocolate deles de lá. E infelizmente esse ano tá tudo diferente, então a Chocofest não vai ocorrer, mas é uma festa bem marcante que acontece aqui no Rio Grande do Sul nessa época de Páscoa. Então a gente foi pesquisar um pouco para trazer para vocês como é a Páscoa pelo mundo, assim. Então a gente achou algumas curiosidades bem legais de como as pessoas comemoram Páscoa em outros países. Então a gente vai começar falando um pouco da Finlândia e da Suécia, onde a Páscoa é basicamente um ritual de Halloween, como a gente conhece nos Estados Unidos, porque a Páscoa deles é comemorada de uma forma bem parecida com a do Halloween. As crianças andam fantasiadas pela rua e elas vão nas casas para ganhar chocolates. Então é um ritual bem parecido com o que acontece nos Estados Unidos no Halloween, das crianças se fantasiarem e tal. É, a única diferença que da Finlândia e da Suécia é que na Finlândia, sim, eles passam de porta em porta pedindo doces. E já na Suécia não, né? Na Suécia eles fazem cartões decorados, aí eles deixam os cartões pra daí então ver se as pessoas dão os doces ou dinheiro. Ao invés o que eu achei muito engraçado. Ao invés do doces ou travessuras, doce ou dinheiro, tipo, gente. Sei lá, já é estranho pedir dinheiro, mas enfim. Daí eles deixam pelo menos esses cartõezinhos, não saem pedindo assim no seco, né? Que nem na Finlândia, eles pelo menos fazem um cartãozinho pras pessoas também. Já na Austrália, eles não têm o coelhinho da Páscoa. Eles escolheram outro símbolo, que é um bichinho típico de lá, que é o marsupial, que ele parece... A Kênia vai botar a imagem pra vocês verem. E esse animal foi escolhido porque ele é um animal que é típico lá da Austrália. E eles tiraram o coelho porque o coelho é considerado uma praga na Austrália, porque teve uma época que um inglês levou vários coelhos pra Austrália, porque ele tinha o hábito de caçar coelhos, era um hobby dele. Então ele levou vários coelhos pra lá
e virou uma praga, porque o coelho começou a se reproduzir e tinha muito coelho. Então eles abortaram essa do coelhinho da Páscoa e transformaram para outro animal, no caso, o símbolo de qual bicho que vai levar o chocolate para as crianças. Aí também a gente viu como que é na Grécia, né, a comemoração da Páscoa, e lá na Grécia eles pegam ovos normais, ovos de galinha mesmo, eles cozinham os ovos e pintam de vermelho. E daí eles dão para as pessoas esses ovos, e daí tem uma brincadeira lá durante o momento que eles estão trocando os ovos, que aí fica todo mundo batendo, cada um no ovo do vizinho ali, e aí quem o ovo quebrar por último é símbolo de sorte, alguma coisa do gênero. Isso. E eles pintam de vermelho para simbolizar o sangue, né? Sim, isso, mas daí é com ovo de verdade, né? Não é ovo de chocolate. Meio ruim, né? Não é tão saboroso. E na Polônia a gente viu que eles fazem o pão de Páscoa, né, um pão tradicional, e eles têm uma mania de não deixar o dono da casa interferir na receita. Ele não pode ajudar a preparar esse pão, porque senão diz que o pão não vai crescer e não vai dar certo. E tem uma lenda de que se o dono da casa ajudar a fazer o pão, ele vai ficar com o bigode cinza. Eu não entendi qual é muita lógica dessa lenda. Então, assim, não sei. Tradições polonesas. Eu achei engraçado também que a gente pesquisou e viu que na França tem um determinado lugar lá que eles se juntam, tem um grupo meio de cozinheiros, alguma coisa assim, e eles se juntam na época de Páscoa para fazer um omelete gigante, e eles usam em torno de 15 mil ovos pra fazer o tal do omelete. A gente vai botar uma imagem pra vocês verem, realmente é gigante. E aí eles fazem mais também, né? Um ovo de verdade, fazem uma tradição bem omeletão diferente lá gigantesco pra todo mundo. E na Guatemala a Páscoa é uma festividade bem colorida. Eles fazem vários tapetes coloridos, eles se vestem com máscaras, roupas coloridas, e eles fazem o caminho até as igrejas com esses tapetes, assim. Então as pessoas vão passando. Eu lembrei um pouco de Corpus Christi no Brasil, onde é feito aquele monte de tapetes com serragens coloridas, que fica uma obra de arte, assim. Então na Guatemala eles têm esse costume, então a Páscoa é bem colorida, assim, pra eles. E em Bermudas eles também têm essa coisa de ser colorido e tal, e eles usam também essa época pra fazer uma celebração empinando pipas. É um momento que eles se encontram pra fazer. Hoje em dia nem sei se as pessoas empinam pipas aqui no Brasil, acho que não. Mas lá eles têm essa tradição de, na Páscoa, de ficar empinando pipas, coisas assim. Outra história muito legal, assim, de Páscoa que a gente viu é que em Portugal eles fazem um bolo que se chama folar, alguma coisa assim, acho que é esse o nome. É um bolo que ele tem os ovos inteiros dentro, assim. É um bolo meio com uma trança onde aparecem os ovos inteiros. E tem uma lenda sobre esse bolo, que existia uma jovem chamada Mariana que ela queria muito casar. E aí ela pediu pra santa que, por favor, mandasse um marido pra ela. E aí apareceram 2 pretendentes, um era rico, o outro era pobre. E aí eles foram fazer um duelo pra ver quem ia casar com a tal da Mariana. E aí o pobre ganhou do rico. E ela ficou com medo de casar com o pobre, de o rico se vingar do pobre e ela ficar sem casamento. Então, num belo dia, ela chegou em casa e tava em cima da mesa um tal desse bolo com os ovos dentro. E ela achou que tinha sido um pedido de reconciliação, de que ficasse tudo na paz desse pretendente rico. E aí ela pegou esse bolo e foi até lá a casa desse rico pra dividir o bolo com ele e tal. Quando chegou lá, ele tava agradecendo porque ele achou que ele tinha ganhado um bolo igualzinho que tava na casa dele. Então, assim, é como se fosse a santa tivesse levado esses bolos nas 2 casas. E aí acabou que os 3 comeram os bolos. Então esse bolo simboliza amizade e reconciliação. Então lá é um ritual de Páscoa em Portugal. A gente pesquisou também e viu que na Alemanha, além de comemorar a Páscoa, nessa época para eles também é o começo da primavera. Então eles usam essa época para comemorar as 2 coisas. E assim como muita gente aqui tem o costume de pintar casquinha de ovo daí de verdade, né? O pessoal pinta, a nossa mãe fazia. E aí tem gente daqui que coloca amendoinzinho, né? Aquelas coisas doces. Aí na Alemanha eles também têm esse costume de pintar os ovinhos e tal. E tem num lugar lá da Alemanha um senhor que a casa dele tem uma árvore gigantesca, deixa eu colocar uma foto aí pra vocês verem também, que ao longo dos anos ele conseguiu juntar a família dele, todo mundo,
10 mil ovos. Então, nessa árvore, ele decora com 10 mil ovos pintados, enfeitados e tal. Então, é um evento, assim. É muito ovo. Imagina 10 mil ovos, todos pintadinhos e tal. E aí fica uma imagem bem bonita, assim, uma árvore bem colorida, bem legal. E eu fiquei imaginando o cuidado dele com esses ovos, né? Porque casca de ovo é uma coisa super frágil e pra quebrar é muito fácil. Pois é, eu só não sei se ele fica tirando e botando assim, né, todo ano, acho que sim, mas... acho que sim. Imagina. Até porque senão vai... Pois é, quebrando. Mas imagina o tempo que ele leva pra pendurar 10 mil ovos. Mas deve ser um ritual todo de família. Não, né? e onde ele deve guardar, né, os 10 mil ovos depois que... Não, ele deve ter um celeiro só pra guardar a casquinha de ovo, Pensando né? nisso, deve ser, ele não deve tirar isso não, acho que ele deve ficar lá. Não sei. E aí também tem outra tradição que tem a ver com a questão de quebrar ovo, não quebrar ovo, que é rolar os ovos de uma ladeira, que é feita na Escócia. Sim. E depois eu li que também nos Estados Unidos, até eu achei uma reportagem sobre o Obama participando na época que ele era presidente, dessa competição, que era pegar os ovos e rolar a ladeira abaixo, assim, se junta todo mundo num penhasco, tipo um penhasco, assim, e aí os ovos vão rolando, tipo, uma tradição bem diferente também, e eles se divertem fazendo isso. E eu também achei bem interessante na Irlanda, que eles têm um bolo tradicional lá que eles fazem, e aí eles daí já é mais pro lado, assim, essa questão do bolo já é uma coisa mais pro lado religioso mesmo, porque daí eles fazem o bolo e decoram com 11 marzipãs. E daí a gente... Ai, eu adorava marzipan, eu lembro quando o pai comprava pra mim marzipan. E daí eles explicam que são 11 porque são os apóstolos. E daí, na verdade, só são 11 e não 12, como originalmente a gente aprende, porque o 12º, no caso, é Judas. E daí Judas, por tudo que aconteceu e todo mundo sabe, eles não contam, então, não homenageiam ele, obviamente. Então, não colocam um marzipan representativo da figura dele ali. Então, é o bolo com apenas 11, que são os 11 apóstolos que achei não bem traíram legal, bem e tal. interessante. Eu também achei interessante essa questão, tipo, do número, né, de ser só os 11 do simbolismo, ali. né, Bom, e agora, por último, a gente vai falar sobre a Eslováquia e a República Tcheca, que eles têm um ritual, no mínimo, estranho. No mínimo, né? No mínimo. Que lá é tradição que os homens, eles, nessa época, eles chicoteiam as mulheres com um chicote de vime, que eles dizem que a intenção não é machucar, ok? E aí depois disso eles ainda jogam baldes de água em cima delas, e eles dizem que tudo isso representa juventude, renascimento. Não entendi qual é a ligação, mas enfim. E ainda, para piorar, elas têm que receber tudo isso e elas ainda precisam presentear esses homens com os ovos decorados, comida, bebida alcoólica e coisas do gênero. Sei lá, isso é tradição, né? Mas... É aquilo, é cultura deles, enfim, né? Mas, realmente... Aí assim, tu toma um banho d'água, tu leva uma chicoteada nas pernas, porque ali falava que eles chicoteiam elas nas pernas, e tu ainda tem que dar bebida alcoólica e não sei o que. Tipo, meu Deus. E as fotos que a gente pesquisou, as mulheres rindo, se divertindo, assim, é uma festa pra eles, é uma coisa super divertida. Só que é uma coisa meio arcaica, né? Acho que tá na hora de rever isso aí. É aquilo, né? Enfim, ok, cada um com suas tradições, mas sei lá, né, gente? Em ano 2020, seguir com certas tradições, eu acho que é meio bizarro, né? Que tem que, né, rever um pouquinho. É. Mas, enfim, então são vários países, várias curiosidades. Acho que é legal a gente aprender um pouquinho sobre as culturas. E com certeza devem ter outras tradições em outros países, mas aí o vídeo ia ficar muito longo. Então depois vocês nos contem aqui nos comentários se vocês sabem alguma tradição de Páscoa por aí pelo mundo. Ou se tem alguma tradição na tua família, ou sei lá, que até pelo Brasil, né? Que às vezes o Brasil é tão grande, pode ser uma outra forma de comemorar. Mas a gente vai colocar pra vocês umas fotinhos da nossa infância, porque na nossa casa a gente sempre comemorou Páscoa, pena que não tem tanto registro de Páscoa como a gente imaginou quando a gente foi procurar. Mas eu lembro, assim, é muito marcante pra mim a caça ao ninho, porque eu lembro que o nosso pai fazia questão de fazer a caça ao ninho. E a gente morava num apartamento de 2 quartos, que nem era tão grande assim. Mas ele criava uns bilhetinhos muito legais e a gente ia tendo que seguir pistas. Então ele começava largando, por exemplo, ele dizia assim pra nós:
é onde vocês dormem. Daí a gente corria no quarto, olhava a pista que tava em cima da cama. Daí dizia assim, local onde você toma banho. Daí a gente corria pro box. E era uma caça ao ninho muito emocionante. Eu lembro quando a Kênia não sabia ler ainda. Então eu lia e, tipo, às vezes eu não queria ler em voz alta pra Kênia não ouvir, pra ela não sair correndo primeiro. Eu sempre querendo, que horror. Sempre. Coisas de irmãos mais velhos. Mas era uma coisa assim, é uma lembrança muito forte minha de infância, assim, porque o nosso pai sempre foi muito brincalhão e tal. Então a caça ao ninho eu lembro que eu amava, eu ficava esperando ansiosa pelo dia da caça ao ninho, assim. E aí tem aquilo também que quando a gente é criança, né, a gente ganha um mundo de chocolate, a gente ganha chocolate do tio, da tia, da mãe, da Dina, não sei o que, não sei o que. E aí que a gente vai crescendo, né, a coisa vai minguando, não é tudo isso. Mas quando a gente era criança, a gente ganhava realmente muita coisa. Tipo, a gente montava o nosso ninho e, tipo, lá dentro do ninho, lembro que tinha daí bombom, tinha os ovos que a gente ganhava, realmente tinha bastante coisa. E a preparação, né? Lembra que a gente rasgava um monte de revista, era todo um preparo pra esperar o coelhinho. E a gente deixava lá, tipo, na noite anterior, no canto, daí depois a mãe ia lá, né? Eu não sei se a gente ia acreditar coisa de coelhinho, assim, mas enfim. Aí a mãe ia lá e tal, e aí a gente sempre ganhava bastante coisa. E aí sempre, eu me lembro que daí a gente levava pra escola de merenda, a gente podia levar um pedacinho. Tipo, levava a merenda lá normal e mais um pedacinho de chocolate. Pior, né? Às vezes a mãe fazia a gente pegar um pedaço do ovo, enrolar e levar, não podia levar nada grande. Nossa. Aí depois da janta tinha outro pedaço, no almoço ela ficava controlando, você não podia sair comendo que nem louco. Então, tipo, às vezes passava 2 meses, tu ainda tinha chocolate da Páscoa, porque tu ia comendo aos pouquinhos tinha, né? E tal. A Kênia tinha sempre, eu não tinha tanto, eu comia escondido. Eu era mais tranquilo. Fora que daí quando a Kelly, tipo, eu me lembro que às vezes eu ganhava, eu lembro que a minha Dinda me dava bastante coisa, eu me lembro que a Kelly sempre comia, assim, dos meus. Aí eu lembro que inclusive a minha Dinda, que é a nossa irmã mais velha, né, que a gente já comentou, eu me lembro que ela me dava e aí a Kelly comia, tipo, os bombonzinhos de dentro, essas coisas que vinham, os brindezinhos dentro, aí ela sempre comia, sendo que era meu, a minha Dinda que o meu sempre terminava antes. Sempre terminava antes. Pois e aí eu, né, boca aberta, deixava, né, mas eu não mastigava muita coisa. Hoje em dia a gente ganha uma barra de chocolate, uma caixa de bombom. É por isso que hoje em dia eu sou mais gordinha e tu é mais magrinha, viu? Tipo, eu sempre fui mais comilona. Chegou uma hora que pesou, né? Mas eu já fui mais também. Mas eu lembro, o ninho de Páscoa, essa preparação toda era bem legal mesmo. Bem, bem show. Eu adorava. A parte do chocolate, assim, né, e tal. Inclusive, mas tirando isso, tem umas fotos que a gente vai mostrar pra vocês que eu achei bem engraçado, assim, mas eu tô com uma cara, tipo... Que saco! Gente, sabe, vamos logo, Ela sempre foi meio assim, de não gostar muito de foto. Muito de foto, então, tipo, vamos logo com essa foto. Mas essas fotos tão bizarras, né, porque a gente achou só umas fotos mais das últimas Páscoas, e eu, tipo, ainda brinquei com a Kênia, eu falei, meu Deus, eu tô com 15 anos e tô pintadinha. Claro, eu tinha menos que 15, mas eu digo assim, porque a Kênia era muito pequenininha, e aí eu tava naquela fase que eu não sabia mais se eu era criança ou se eu era adolescente, e aí a minha mãe pintou a Kênia, e aí ela acabou me pintando também, daí tem umas fotos, eu pareço uma retardada lá, pintada de coelho, mas tudo bem, faz parte. Não, é que nem a história do carnaval, né, tipo, lá também, no vídeo de carnaval que a gente comentou que tu também estava tendo que me acompanhar, já com aquela cara, tipo, ai que saco. Sim, porque eu já tava naquela fase, tipo, não sei se eu sou criança, se eu sou adolescente, o que eu sou, e aí eu tô aqui pagando esse mico, mas tudo bem. Mas gostar de comer chocolate, gostava, né? Essa parte, sim. Se eu tivesse que me vestir de coelho. Inclusive, essas fotos que a Kênia tá vestida de coelho, essa roupa era minha de balé. Porque eu fui coelho numa apresentação de balé, e daí depois a roupa não cabia mais em mim, né? E aí ficou a Kênia usando a roupinha, coisa mais bonitinha. Bom, então era isso. Espero que vocês tenham gostado de ter feito essa viagem pelo mundo através das comemorações da Páscoa, conhecido um pouquinho dessas culturas, desses rituais de cada país. E espero também que vocês tenham tido um bom feriadão e uma boa Páscoa em família, na medida do possível. E é isso. E é isso, e também espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da nossa Páscoa, né, quando a gente era criança. E é aquela coisa, né, não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, indicar pros amigos também, vamos fazer o canal crescer ainda mais. Valeu, pessoal. Obrigada por todos os inscritos, né, porque a gente já passou dos 400 inscritos, a gente tá bem feliz. Sim. Vamos lá, quando a gente chegar num número bom, a gente faz até uma live. Mas então tá, pessoal, é isso. Uma feliz Páscoa pra todos.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E Não não se esqueçam, ninguém ninguém tá brigando. Tchau! Tchau!